Bom dia, meus queridos ouvintes. Aqui é o Valcir Miranda, com mais uma mensagem com a conexão com o Reino. Desejo que você tenha um dia abençoado por Deus e uma alma repleta de alegria. Desde já, não se esqueça de dar um joinha e compartilhar esta mensagem para que venha alcançar o número enorme de ouvintes e também não deixe de se inscrever no meu canal, que todos os dias estou aqui colocando uma mensagem e você se inscrevendo, você será avisado imediatamente. E nesta manhã, uma manhã maravilhosa, ao qual Deus preparou para nós estarmos aqui mais um dia, e não há coisa melhor do que estarmos lendo a palavra de Deus, estarmos fazendo uma oração, para que o nosso dia venha ser um dia maravilhoso. E para que o dia possa ser maravilhoso, nós temos que estar perto do Pai, temos que estar perto de Deus. Aí sim as coisas melhoram cada vez mais nas nossas vidas. E nesta manhã vamos estar lendo a palavra de Deus, que está aqui em 2 Reis, capítulo 3, versículo 1 a seguir, que diz assim: E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai, nem como a sua mãe, porque tirou a estátua de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar a Israel, não se apartou deles. Então, Mesa, rei de Moabitas, era contratador de gado e pagava ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Sucedeu, porém, que morrendo Acabe, se revoltou o rei de Moabe contra o rei de Israel. Por isso, Jorão ao mesmo tempo saiu de Samaria e fez revista a todo Israel, e enviou a Josafá, rei de Judá, dizendo: O rei dos Moabitas se revoltou contra mim. Irá tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: Subirei e serei como tu, o meu povo como teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Graças a Deus, uma palavra aqui desta manhã que vem falando que Eliseu salva os 3 reis e os seus exércitos. Nós vemos aqui, amados ouvintes, uma palavra que depois que Salomão morreu, o reino de Israel ele ficou dividido em 2 nações. Vemos que ficou uma nação para o rei Jorão, que era o reino do norte, e outra nação ficou com o rei Josafá, com o reino do sul. Nós vemos que esse rei Jorão aqui, ele era filho do rei Acabe, com Jezabel, aquele rei que fez coisas muito ruins contra os olhos de Deus. Então aqui é uma linhagem que só fazia coisas que contrariava aos olhos do Senhor. O rei Acabe e também esse filho Jorão, que assumiu aqui o reino do norte de Israel. Vemos que
esse rei aqui, Jorão, ele não foi, a palavra de Deus diz que ele não foi assim como seu pai, porque ele tirou ali a estátua de Baal. Mas os costumes eram mesmos. Eles não agradavam os olhos de Deus, eles não buscavam a Deus, eles adoravam a deuses estranhos, bezerros de ouro, e era dessa forma. Então, ele era ali uma nação diferente do Reino do Sul. O Reino do Sul, quem comandava ali era o rei Josafá. Era um rei que fazia a vontade de Deus. Um rei que a sua nação adorava a Deus. E Josafá, ele incentivava o povo a buscar a Deus. Ele incentivava o povo a buscar a presença de Deus, porque ele queria que a nação dele fosse a nação de Deus. E Deus ali abençoava o rei Josafá. Deus ali abençoava aquela nação do sul, porque eles adoravam, eles buscavam a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma. E nós vemos que, passado um tempo, e sai ali o rei moabita, eles ali se revolta contra o rei Jorão e quer ali uma guerra contra o reino do norte de Israel. E nós vemos que, embora o reino do norte ali adorava a Deus estranho, mas na hora do aperto vinha atrás de quem estava com o Deus Todo-Poderoso, o Deus verdadeiro. Vemos que quando ali Jorão viu que as coisas se apertaram, ele correu atrás do rei Josafá, pedindo ali uma ajuda, pedindo uma aliança, porque ele sabia que se os moabitas ali guerreassem contra e ele estivesse sozinho, eles seriam derrotados. Eles não iriam aguentar. Então, como Josafá também fazia parte de Israel, ele falou: vou pedir ajuda para Josafá, para ver se ali a gente faz uma aliança, que nós ficaremos mais forte. E ali Jorão então desce e fala com o rei Josafá. E nós vemos que o rei Josafá, um homem de Deus, uma pessoa que estava sempre buscando a Deus, incentivava a sua nação a buscar a Deus. E Jorão chega ali e fala com ele, só que ele não pede direção de Deus para fazer esta aliança. Josafá então, ele ali toma uma decisão por si próprio e faz aquela aliança com o rei Jorão e faz ali com que os seus soldados fossem guerrear contra o rei de Moabe. E também eles fazem uma aliança ali com o rei de Edom. Então ficou ali os três reis, rei Jorão, rei Josafá e o rei de Edom ali, para guerrear contra Moabe. E nós vemos que eles ali tomam uma decisão entre si e tá feito o negócio. E um olhou para o outro e disse: para onde nós vamos começar a guerra? E ali eles tomaram a decisão que eles iriam começar pelo deserto de Edom. Então, ele sai dali com os seus soldados, com tudo preparado para guerrear. E vemos, amados ouvintes, que eles tomam a decisão totalmente errônea, onde vai ali logo para o deserto, onde ali não tem água, onde ali as coisas são difíceis. E
pela palavra de Deus, diz que eles ficaram 7 dias ali naquele deserto. O seu gado não tinha água para beber, os seus soldados também não tinham mais água. E ali então os soldados começaram a fraquejar, outros a morrer. O gado que eles levou para alimentar os soldados também estava ali, todos fracos. E vemos que quando isso aqui aconteceu, o rei Jorão já se declarou que estava a guerra perdida, estava todo perdido. Mas nós vemos que a pessoa que está na presença de Deus, por mais que ele faz algo de errado, ele tem o temor e sabe como reagir contra. Nós vemos que aqui Josafá, ele pega e se recua e vai atrás de Deus. Então ele chega no momento que ele pega e faz a frente e diz: olha, nós temos que buscar a Deus, nós temos que ir atrás do Senhor, porque nós fizemos algo aqui e que está dando errado. E nós vemos que no capítulo 3, versículo 11, disse assim: e disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultaremos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Então, amados ouvintes, o rei Josafá aqui, então, ele já reconhece e vai atrás do homem de Deus. E ali ele procura então Eliseu. E sai esses 3 reis todo desanimado, já com a guerra praticamente ali perdida. Mas através de Josafá, ele vai e busca ali o profeta Eliseu. Então sai esses 3 reis atrás do profeta Eliseu, chegando lá na cabana do profeta. Aí o profeta Eliseu já olha e vê ali aquele rei Josafá, vê ali o rei de Edom, e também olha e vê ali o rei Jorão. Então, quando o profeta Eliseu vê o rei Jorão, o profeta falou: não é coisa boa não. O que eu tenho com esse homem? Porque Eliseu sabia que Jorão era contra as coisas de Deus. Jorão não buscava Deus. Então, o profeta ali já não gostou daquela visita. Por quê? Porque sabia que o rei Jorão era contra as coisas de Deus, e agora, porque estava com um momento difícil, foi lá buscar o homem de Deus. Então ele não gostou de nada daquilo, mas como o rei Josafá estava ali junto, então o profeta diz: olha, não por vocês, mas pelo rei Josafá, eu irei buscar a Deus, para que Deus venha abençoar vocês através de Josafá, não através de vocês dois, porque aqui vocês nunca fizeram algo para agradar os olhos de Deus. Mas na hora do aperto,
aí vem querer que Deus o abençoe. Mas o nosso Deus é desta forma. Através, aonde tiver um servo de Deus, até aqueles que fazem mal, fazem as coisas erradas, é favorecido, porque Deus dá a bênção igual. Deus, ele é maravilhoso. E nós vemos que então Eliseu ali, ele pede para que traga uma harpa. Eliseu ali fala, traz uma harpa aí e um tangedor. Então, ali chega a harpa e o tangedor, que esse tangedor é o tocador da harpa. Então ali aquele músico começa a tocar um louvor, porque o ambiente ali estava pesado, o ambiente estava assim muito mal naquele lugar. E o louvor é algo que acalma os corações, o louvor é algo que começa a trabalhar na nossa vida, o louvor é algo que começa a trabalhar na vida das pessoas, e as pessoas começam a se render a Deus. E nós vemos ali então que começaram a tocar aquela harpa, aquele louvor gostoso, e aquele lugar foi ficando maravilhoso. Aquele lugar começou a ficar bom, que Deus ali tomou a vida de Eliseu. E quando ali Deus toma a vida de Eliseu, Deus então orienta Josafá em tudo que ele tinha que fazer. Deus então dá ali as instruções, onde e o que ele teria que fazer. Então Deus ali fala com Eliseu, Eliseu fala com Josafá, e ali no meio daquele deserto pediu para que cavassem, para que Deus ali provesse água, para que eles continuassem a luta e vencesse aquela guerra. Então foi assim que aconteceu. Eliseu ali entregou tudo que Deus tinha a dizer, e eles fizeram tudo da maneira em que Deus ordenou. E ali eles foram vencedor. Por quê? Porque tinha ali um homem que buscava a Deus, um homem que era respeitado por Deus, que era Josafá. E Josafá, no momento difícil, ele sai então em busca de um homem de Deus, onde o homem de Deus ali orientou para que eles pudessem ter uma grande vitória. Sabemos, amados ouvintes, que muitas das vezes nós passamos por momentos difíceis desta forma. Às vezes, não ouvindo e não buscando a presença de Deus para tomarmos a nossa decisão, e às vezes tomamos uma decisão errada, como aqui Josafá tomou. Mas Josafá ali conseguiu contornar a situação. Por quê? Porque ele foi atrás do homem de Deus. Ele sabia que tinha algo de errado. Ele sabia que estava acontecendo algo que não estava dando certo. Porque a pessoa que serve a Deus, ele tem que pedir a orientação. Ele tem que estar ali no comando de Deus para que ele possa ser vitorioso. Então ali Josafá faz tudo isso e eles recebem a grande vitória de Deus. Por quê? Porque ele estava ali buscando a Deus. E é desta forma, se você busca Deus, se você está na presença de Deus, você consegue contornar qualquer situação da sua vida. E nós vemos aqui que Eliseu, então, ele fez tudo para que as coisas dessem certo por causa de Josafá. Então, amados ouvintes, nós vemos que Deus, embora que as pessoas que estão do nosso lado não estão na presença dele, não busca ele, mas se você estiver perto de alguém que busca a presença de Deus, você é abençoado.
você recebe as vitórias. E Deus faz isso para quê? Para mostrar que o caminho dele é o caminho da verdade. O caminho dele é o caminho em que devemos que seguir. Agora, se a pessoa continuar nos mesmos erros, vai sempre perecer, vai sempre ter derrotas. Mas se a pessoa mudar de atitude e começar a ver que os caminhos do Senhor é o puro, é o santo, é o verdadeiro, e se render aos pés do Senhor, você será transformado, você será abençoado, igual o rei Josafá. Então, nesta manhã, através desta palavra, eu quero orar com você, para que Deus venha te abençoar, para que Deus venha te orientar cada dia, para que você sempre esteja buscando a Deus, sempre esteja buscando ao Senhor e sempre incentivando as outras pessoas a estarem na presença de Deus, porque é o caminho da vitória, não tem outro lugar. Nós vemos que eles ali já estavam derrotados, mas quando tem alguém que busca a presença de Deus, ali a história começa a ser mudada. E a história ali deles mudou porque tinha um servo de Deus ali junto. Então, aonde tem um homem de Deus, os milagres acontecem. Ali Deus fez com que o milagre acontecesse para que eles recebessem a grande vitória. Feche teus olhos, Senhor amado, Deus querido, diante desta palavra queremos agradecer ao Senhor que por muito seja dificuldades na nossa vida, e se tivermos na tua presença, o Senhor fará o milagre acontecer. O Senhor fará algo de diferente para que nós possamos ser abençoados. Deus, eu agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Agradeço por cada ouvinte que está aqui presente, que ouviram esta palavra e que está aqui junto com esta oração para que possa receber a bênção do Senhor. Meu Pai, ajude a cada um nesse dia, livra de todo mal, livra de tudo aquilo que não vem do Senhor, livre da mal companhia, Senhor, para que essa vida possa estar sempre lembrando que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que o Senhor é o Deus do Josafá, que o Senhor é o Deus de Eliseu, e não há outro que possa livrar do mal, não há outro que possa tirar das dificuldades, mas é o único que pode tirar, é o Deus de Josafá, é o Deus do Eliseu. E nós, através desta bênção, desta vitória, nós oramos e agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você e tenha um dia abençoado por Deus em nome de Jesus.